Bom dia, meu povo e minha pova. Tudo bem com vocês? Tô querendo anotar aqui, o tema hoje do estudo é... Gente, hoje é a hora da confissão. Tem como eu fixar duas coisas? Não sei se pode. Não. Mas deixa assim, a hora da confissão. Talvez seja mais curioso, não? A pessoa já acorda com sede. Eu acho que eu não sou muito normal nesse aspecto, não. Olha, bom dia para quem chegou aí agora, vocês que foram chegando, o pessoal ainda tá recebendo as notificações porque o Instagram entendeu que eu ainda não sou relevante. Tem cabimento um trem desse? Se ele entendesse que eu já sou muito relevante, ele enviava mais rápido, mas ele não envia rápido. Então vocês colaboram aí, aperta coração, aperta avião, chama mais gente, porque hoje é dia da hora da confissão. Agora é a hora da confissão. E nós iniciamos a live de hoje com uma música. A gente sempre inicia a live com uma música. Hoje tem gente nova aqui, lá do nosso grupo, do líder. Tudo bem, Éder? Hoje nós começamos aqui com uma música que se chama Meus Pecados, de Ariane. Eu confesso pra vocês que eu ainda não tinha ouvido essa música. Mas na hora que eu vi a letra, eu falei, tem a ver com o estudo de hoje, então tá dentro. E aí eu vou ler pra vocês aqui a letra, já que a música em si não pode ficar, né? Eu salvo essa live e jogo lá no YouTube. Se eu jogo lá no YouTube com música, pronto, acabou meu vídeo. Tira meu vídeo de lá por conta dos direitos autorais. Então agora eu vou apenas ler, né? A gente ouve enquanto tá entrando, depois a gente medita a letra e bora depois pro estudo. Então a letra aqui hoje é Meus Pecados. Nem a mais bela canção, nem o mais doce poema, nem a mais linda pintura podem expressar tamanho amor. Mostrados nas cores do Calvário, cantado num grito de dor, pintado com teu próprio sangue, cravado nos cravos da tua cruz. Meus pecados no madeiro, tu levastes, amado da minha alma, meu libertador, e amor maior. Minhas dores lá na cruz, tu levastes, amado da minha alma, meu libertador e amor maior. Gente, eu achei assim, é uma música pequenininha, mas não precisa falar mais do que disse, né? É bem isso mesmo. Sobre os meus pecados que foram levados na cruz e como demonstração de um amor que não existe amor maior, né? O maior amor que poderia existir. As cores que se pintou naquele calvário, de demonstração de amor, de aquele grito de dor, aquele próprio sangue ali, aqueles cravos na cruz, todos refletindo o amor que Jesus teve por mim e por você. Então é uma letra pequenininha, mas muito bonita. Depois, se vocês quiserem ouvir, meditar nessa música, Meus Pecados, de Ariane, com 2 N's, ok? Então agora, você que já chegou aí, bem bacana, se você tiver com a sua Bíblia, ótimo, se você não tiver, ótimo também. A gente vai efetuar a leitura aqui agora. Olha, nosso estudo hoje é de Salmos 51 e Salmos 32. Ai, que bagunça é essa, Lorena? Olha, a ideia de carreirinha, para quem chegou aí hoje e não está entendendo muitas coisas, nós estamos fazendo o estudo do livro de Salmos desde o início. Se você não acompanhou desde o início e tiver interesse em acompanhar, as lives têm ficado salvas aqui no IGTV, dentro do Instagram mesmo, e também lá no YouTube tem essas lives salvas, tá bom? E aí você pode acompanhar esse estudo de carreirinha, vamos assim dizer. Tá, em relação ao nosso estudo de hoje, a sequência seria Salmos 32. Ocorre que o Salmo 51 e o Salmo 32, eles se intercalam.
Um complementa a ideia do outro. Por isso que a gente vai estudar os dois juntos. E o 51 primeiro. Porque na Bíblia, gente, não existe essa ideia cronológica. Nos Salmos em específico, então, não existe, por exemplo, eu vou começar a ler os Salmos 1 e até chegar no Salmo 150 vai ser assim, a história cronologicamente narrada. Não é. É um apanhado, né? Como eu já expliquei para vocês, Salmos é um apanhado de livros, então assim, não é uma história cronológica. Por isso que a gente vai lá no Salmo 51 para fechar a ideia no Salmo 32. Porque não existe essa cronologia aqui, esse tempo específico, delimitado dentro do livro de Salmos. Ok? Então vamos lá no Salmo 51. O Salmo 51, o tema dele é confissão e arrependimento. E como vocês viram aí, nosso estudo de hoje, o tema dele é a hora da confissão. Confissão e arrependimento. Este salmo foi dedicado ao mestre de canto. Ele é um salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Olha, eu não sei se vocês conhecem essa história. Conhece essa história de Davi? O que Davi fez? Davi, um cara muito bacana, rei, sem o que fazer, cabeça desocupada, andando lá não sei pra onde, no reinado, ele pega e vê uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele fica encantado com aquela mulher. Só que Davi já tinha muitas mulheres. E ele fica encantado justamente por uma mulher casada, cujo esposo estava na guerra. E ele se aproveita da situação, né, que o esposo não estava ali e tal, para cometer um adultério, isso mesmo. E como se não bastasse, aquela mulher engravidou. Ele chama o esposo dessa mulher, que se chama Batseba. Eles chamam o esposo dessa mulher para voltar da guerra, como se ele fosse muito bondoso, só para que esse esposo pudesse dormir com essa mulher. E desce, né, para tampar o sol com a peneira, como se o filho fosse do cara mesmo. Mas esse homem, ele era um soldado tão honesto, né, tão ético, que ele falou: não, Davi, eu não vou voltar para minha casa, não faz sentido isso, porque os meus companheiros estão em guerra, eu não vou fazer isso e tal. E Davi fica: ai meu Deus, eu não acredito, né, tipo, eu tô tentando tampar meu pecado aqui e não dá certo. E ele embebedou esse cara, e mesmo assim, nada disso, ele não foi embora para casa dele, ele não ficou com a mulher dele. Davi manda ele de volta para a guerra. Isso assim, gente, eu tô resumindo a história bem rápido. Davi vai e manda esse homem de volta para a guerra, só que ele fala o seguinte, ele manda um recado através dele mesmo, olha que sacanagem. Ele manda um recado falando assim para Joabe. Joabe era o conselheiro de guerra que estava à frente do exército de Davi. Fala assim para Joabe: Joabe, coloca esse camarada aí na frente do exército, porque ele queria que ele morresse. Então, olha, tanto que Davi foi articuloso para tampar o pecado dele. Ele adulterou, ele tentou dar um jeitinho ali, acolá, não conseguiu, ele mandou matar uma pessoa também. Foi isso que aconteceu, bem dizer isso. Colocou o cara na frente da guerra, do exército, e ele morreu. Então, olha só, Davi, o queridinho de Deus, né, o ungido, o íntimo de Deus, teve esse momento aqui de fraqueza, de queda, de pecado mesmo. Por quê? Porque nós somos humanos e suscetíveis ao erro. Mas por que eu tô contando toda essa história? Porque Davi agora, ele vem pedindo perdão, ele tá vindo pedindo perdão. O profeta Natan, tocado pelo Espírito Santo de Deus, o profeta Natan foi ao encontro de Davi, porque ele já sabia de tudo, porque Deus tinha revelado tudo para ele. Ele vai até Davi para que Davi confessasse o seu pecado. E Davi confessa o seu pecado. Então é esse aqui o contexto, é o que a gente vai estar estudando agora nesse Salmo 51, que Davi está pedindo a confissão, ele está arrependendo e pedindo a confissão do seu pecado. E depois nós vamos estudar o Salmo 32, que vai justamente ser a hora da alegria por ter sido perdoado. Por isso que um completa a ideia do outro. Tá. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, eu não sou um alienado, eu sei muito bem que eu fiz coisa errada. E o meu pecado está sempre diante de mim. Eu estou sempre lembrando que eu pequei. Porque eu pequei. E não foi só em relação a mim. Foi contra ti, Senhor. E foi contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu pequei mesmo, Senhor. Agora o Senhor é justo por me julgar. O Senhor é justo por me repreender, né? Eu nasci na iniquidade. Porque desde Adão, né, pessoal, nós já carregamos a mancha do pecado, né? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Tal como nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Deus. Só que aqui ainda não existia Jesus Cristo na história fisicamente. Nós estamos no Antigo Testamento, Jesus Cristo vem no Novo Testamento, né? Embora ele já exista desde a concepção do mundo. E aqui ele está tendo como se fosse uma revelação, que o próprio sangue de Cristo é quem vai nos lavar do pecado, vai nos purificar, né? Então aqui ele fala, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Até tem uma musiquinha, né, que fala isso e tal. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração que pense o bem, que pratique o bem, e renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável, um espírito simples. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não será, e o teu Santo Espírito não será retirado, porque nós fomos selados pelo sangue do Cordeiro. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, me sustenta com um espírito disposto. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios. Deus já não quer mais sacrifícios de nós, porque o sacrifício já foi feito lá na cruz. Do contrário, eu te daria. Se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria. Mas o Senhor não se alegra em sacrifício, não se alegra em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Isso Deus não desprezará. Deus não suporta um coração arrependido. Faze bem a Sião, faze bem ao seu povo, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios da justiça, antes de sacrifícios de corpo, de espírito, de ficar se debatendo. Não, eu quero que vocês sejam justos. Eu quero holocaustos, mas é de amor. Eu quero ofertas, é de amor.
E sobre o teu altar se oferecerão novilhos, o cordeiro já foi oferecido. Então, o que Deus quer de nós hoje, na atual linguagem, né, pós-vinda de Cristo? Ele quer culto da nossa sinceridade, ele quer culto da nossa vida, culto de amor, né, de coração agradecido, arrependido. É isso. Então, fizemos a leitura aqui do Salmo 51. Agora eu vou passar para vocês alguns apontamentos do Salmo 51. Olha só. Gente, eu não tô vendo coração. Sabia que o Instagram entende que isso aqui é relevante se vocês ficarem aí, ó, apertando esse coração enquanto eu falo. Como não dá para falar ô glória, ô aleluia, fala Senhor, aperta coração que tem o mesmo sentido. Eu entendo dessa forma, que tem gente comigo aqui. Caso contrário, eu entendo que eu tô sozinha, gente. Ajuda. Isso é meu patrocínio. Patrocina aí. Tá. Olha, vamos para os apontamentos. Conte para Deus as suas necessidades. Nesse salmo aqui, 51, o que Davi fez? Davi, ele confessou o seu pecado. Olha, realmente eu errei. E aqui está dizendo quais são os lugares na Bíblia que a gente vai perceber que também houve esse contar para Deus os seus pecados, as suas necessidades. O leproso pediu purificação, Davi pediu perdão, Pedro pediu salvação, o ladrão na cruz pediu que Jesus se lembrasse dele. Tudo isso aqui foi um ato de se contar para Deus. O publicano pediu misericórdia, a mulher cananeia pediu ajuda para sua filha e o cego pediu para ver. Gente, Deus quer que você fala. Sabe de uma coisa? Deus fez na criação do mundo, Deus criou o mundo no falar. E você tem o poder de criar no falar também. Isso está na sua natureza. Fale a Deus. Fale a Deus. Há essa necessidade. E o que o pecado faz? O pecado, ele mancha o homem, deixa o homem infeliz, porque ele te afasta da presença de Deus. O pecado, ele vai te afastar da presença de Deus. Você vai ficar cada vez mais suscetível a pecar. Ele entristece o Espírito Santo. Ele tira a paz e a alegria, porque o seu íntimo vai ficar te remoendo daquilo ali. Ele escandaliza o nome do Senhor. A gente ainda comentou sobre isso ontem lá no nosso grupo. Não pequeis. Não pequeis porque isso não é contra você, é contra Deus. E além de te entristecer, além de te manchar, além de te deixar infeliz, deixa também o Espírito Santo infeliz e ainda gera escândalo. Você acaba escandalizando outras pessoas, escandalizando o nome de Deus. Porque o pecado, ele é contra Deus. Afeta o testemunho perante o mundo. Ainda mais o que a gente tem visto ultimamente com muita tristeza. Pessoas aí de nome e de renome que levam a palavra de Deus, que deveriam estar sendo testemunhos perante o mundo. Deveria estar dando testemunho perante o mundo, não. Está escandalizando o nome de Deus. Está afetando o nome de Deus. Porque não é todo mundo que tem essa sabedoria, essa compreensão de saber que religião é formada por homens. E homens, desde que o mundo é mundo, são caídos. E desde que o mundo é mundo e a religião é criada por homem, a religião também está suscetível ao erro e à queda. E Deus é que não tem nada a ver com isso. Só que quando um bambam da religião cai, ele deixa os fiéis desacreditados da própria presença de Deus, da própria existência de Deus, faz as pessoas dar descrédito a Deus. Então vocês que deveriam ser testemunhos de Deus,
Tomai cuidado para não ser escândalo, para que o seu testemunho perante o mundo não gere escândalo do próprio nome de Deus. Esse que é o problema. Esse que é o maior problema, porque você não está pecando contra você, você está pecando contra o nome de Deus. Tem noção da gravidade? Então afeta o testemunho perante o mundo, afeta a visão que as pessoas têm do próprio Deus, porque não é todo mundo que tem essa compreensão de divisão. Abala a fé das pessoas. Tomai cuidado para não ser escândalo neste mundo. Cerra a boca para o testemunho. Você tem que ser um testemunho vivo, não é falar simplesmente. Não é o que sai da sua boca que vai ser testemunho, é o que você faz na sua vida. Pouco me importa o que você tem falado se você não estiver fazendo o que fala. Cerra a boca, cala essa boca, eu quero ver no seu agir, eu quero ver na sua ação. E leva ao juízo. O pecado, ele leva ao juízo. Nós estamos remidos de todos os pecados pela cruz? Estamos sim. Mas o juízo de Deus, ele vai vir sobre os bons e os maus. Isso a gente não pode negar, que o juízo virá. O pecado faz o quê? Você é perdoado quando você confessa o pecado honestamente. Se você tiver um coração contrito, um coração arrependido verdadeiramente, você confessar, falar para Deus o seu pecado, você será perdoado. O perdão do Senhor te alcança. Só que lembrando vocês que essa linguagem é do Antigo Testamento. Nós sabemos que em Cristo nós fomos perdoados dos nossos pecados. Mas isso não te dá direito de pecar. Isso não quer dizer que você não peca mais. Você peca e as consequências do pecado é a morte. Te afasta de Deus, entristece Deus, acontece todas as consequências da mesma forma. Você só não deixa de ser salvo, porque você já foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Mas as consequências do pecado, elas continuam existindo. Predisposição. Aqui existe também essa abertura aqui no Salmo 51. Você tem que ter o seu coração aberto para receber as bênçãos. E quando você peca, o seu coração vai ficando cada vez mais fechado. Você vai ficando cada vez mais fechado. Aí, o que você precisa fazer, pequeno gafanhoto? Você precisa louvar, você precisa se abrir, você precisa confessar para ter abertura até mesmo para receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. As escrituras, elas também estão abertas. A palavra de Deus também está aberta para dela você aprender. Você também tem que estar aberto para receber as bênçãos de Deus sobre você. Você também precisa de estar com os ouvidos abertos para aprender, para obter o ensino da palavra de Deus. E a boca também precisa estar aberta para testemunhar, para levar a boa nova, para levar o evangelho, para levar aquilo que flui lá do seu interior. As portas também abertas para o evangelho, para o id, para o caminhar, para o levar a palavra de Deus, para avançar territórios. O seu coração também precisa estar aberto. Tudo isso mostra disposição, abertura para aceitar a palavra. E os seus olhos precisam estar abertos
para aceitar a conversão, para aceitar a mudança de vida, para enxergar o que de fato é bom, para purificar tudo que entra pelos seus olhos. É pelos seus olhos que começa a corromper. Davi viu Betseba tomando banho. Então tomai cuidado com os seus olhos, que os seus olhos estejam abertos e purificados para o que é bom, para o que vai te trazer vida e não para o que vai te trazer morte. O coração do Filho de Deus precisa estar aberto para receber a palavra de Deus. Precisa estar quebrantado para se libertar dos pecados. E precisa ser fiel no serviço, no servir. Tá mesmo, o Instagram ele me sabota. O nosso coração precisa estar fiel no serviço, é servindo aos outros, servindo aos irmãos, fazendo da sua vida um servir sucessivamente, servindo a Deus, puro no amor fraternal, puro no amor aos irmãos. Não é algo fingido, que eu falo que eu estou fazendo pelo próximo, e na verdade estou fazendo pelo próximo, pelo meu próprio ego, não é verdade? Você precisa ter um coração sincero para se aproximar de Deus. Gente, para dessa bobeira de pensar que você engana Deus igual você se auto-engana. Deus sonda seu coração, sonda seu pensamento. Não adianta você fingir, porque Ele sabe que você está fingindo. Seja sincero para Deus, decidido, tenha essa decisão de permanecer em Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Essas foram vamos assim dizer, os pontos a se destacar quanto ao Salmo 51. Agora vamos para o Salmo 32. 32. Olha só, se você tiver com a sua Bíblia, vamos continuar a leitura agora do Salmo 52. Então vocês viram que no Salmo 51, Davi se quebrantou, Davi se rasgou. Mas eu pequei mesmo, cabulosamente eu caí, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu pequei, não foi porque ninguém falou para mim fazer, não, foi porque eu quis mesmo. Reconheça que você é pecador, que foi uma decisão sua por pecar. Quebrante o seu coração perante a Deus e agora você verá o que Deus fará. Olha só, no Salmos 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Se você se quebrantar na presença de Deus, você receberá o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Enquanto, olha aqui que Davi está falando, enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessava, envelheceram os meus ossos. O pecado, gente, ele adoece. Você não vê o que está acontecendo, mas às vezes a sua falta de confessar aquilo que te incomoda tanto para Deus está te adoecendo. Você nem tem problema de saúde, não. É falta de confissão. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Gente, nem era a mão de Deus, era a mão da consciência dele que pesava dia e noite. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A minha vida se tornou terra seca. Eu não consigo fazer mais nada. A minha vida virou uma
um deserto. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, quando eu percebi que a minha vida virou terra seca, que eu estava me sentindo mal, que o Espírito Santo estava me incomodando, eu resolvi confessar o meu pecado. Eu resolvi que eu não ia mais ocultar de ti, Senhor, até porque o Senhor já sabe mesmo. Mas existe essa necessidade de me humilhar na sua presença e falar: eu errei, me perdoa. Se você não pedir, ele não vai te perdoar, não. Ele não é intrometido, eu falei isso para vocês ontem. Então Davi confessou o pecado, não mais ocultou. Davi disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessarei agora. E foi eu pensar que eu ia fazer isso, e foi eu ter essa decisão, confesso. Só de pensar, só de ter essa decisão, o que aconteceu? Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, só de você ter a decisão de pensar em pedir a Deus perdão, antecipadamente, Deus já te perdoa. Porque Ele já entendeu. Mas Deus entende as coisas muito rápido, meu filho. Se você pensou em pedir para Deus perdão, Ele já te perdoa. Mas você precisa tomar essa decisão. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Todo homem que tiver o coração quebrantado vai fazer súplicas a Deus para poder encontrar-te, se encontrar em Deus. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, quando transbordarem os dilúvios da minha existência, essa tempestade existencial que nós acabamos vivendo às vezes dentro de um copo d'água, essas tempestades não me atingirá. Porque tu és o meu esconderijo. Porque Deus é o seu esconderijo. Por isso você não deve esconder o pecado, para que você continue se refugiando nele, para que Deus continue te preservando das tribulações. E me cercas de alegres cantos e de livramento. Quando você tem seu coração limpo, quando você volta-se para Deus, quando você fica escondido em Deus, Ele te alegra de cantos de livramento. E instruir-te-á e te ensinará o caminho que você deve seguir na sua existência, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus te dará conselho, te dará direção. E aí, se você permanecer em Deus, a probabilidade de você pecar é grande ainda. Mas em Deus, Ele te dará conselho, te dará instrução, para que você não peque. Mas Ele te dará, Ele não está te fazendo andar como se fosse manipulado ali, como marionete, não. Deus, Ele te dá conselho, Ele te dá conhecimento para tomar as decisões certas, para se livrar do pecado. Mas Ele te dá livre arbítrio. Então não seja como um cavalo ou uma mula. Não seja uma besta sem entendimento. Um burro. A Bíblia não fala isso não, tá? Não seja como o animal que precisa de freio e cabresto, porque Deus te deu liberdade. Mas se você continuar aí preso pelo pecado, sendo conduzido pelo pecado, você vai ficar tal como uma mula
que precisa de freio e de cabresto, porque só a sabedoria, só o entendimento de Deus para te conduzir pelo caminho não é o suficiente, porque sempre que aparecer a porcaria de um pecado, você vai ser dominado por ele, tal como se você fosse uma mula e precisasse de um freio. Se você não tiver sendo constantemente freado, porque você é um animal, você sempre peca, você sempre peca. De outra sorte, você não obedece. O amor de Deus não é o suficiente para você obedecer, para você não pecar, para você não falhar. Você precisa de freio e de cabresto, tal como uma mula ou um cavalo. Porque só o Espírito Santo te dando direção não é o suficiente. Mas em Deus, o que eu estou explicando é isso. Se você fica sem confessar o seu pecado, se você fica longe de Deus, você não tem essa direção. Deus é quem vai te dar a direção do caminho correto. Se você é dominado pelo pecado, você precisa de freio tal como um cavalo. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Muito sofrimento terá de curtir o insensato. Mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Obrigada. Ricardo, o que foi que você perguntou aí? Eu falei alguma coisa que você não entendeu? Ele colocou um ponto aí de incompreensão. Tá, perdão. Gente, agora, experiências de salvação. Hoje o estudo não vai dar só um estudo. Amanhã eu vou ter que concluir, porque eu tô vendo que não vai dar tempo. Era um estudo grande mesmo, porque 2 salmos assim, pesados, né? Experiência de salvação. No Salmos 32, nós temos aqui o reconhecimento do pecado causa grande aflição. Enquanto você não tiver essa postura de reconhecer que você pecou mesmo, você vai continuar nessa constante aflição. E a confissão sincera do pecado, ela te leva à experiência da salvação. O resultado, perdão do pecado. Se você tem essa confissão sincera do pecado, o resultado é o perdão do pecado. A oração é o recurso do pecador. O refúgio do salvo é Deus. A direção divina serve de proteção ao salvo. A alegria do salvo conduz para louvar a Deus. A alegria do salvo conduz para louvar a Deus. Gente, e o perdão? O perdão, ele é um presente de Deus. O perdão, ele é um presente de Deus, que nos foi dado por Jesus. Jesus nos perdoou na cruz. O perdão, ele nos é possibilitado pelo sangue de Jesus. Por quê? Jesus já veio, pagou o preço pelos nossos pecados, mas há a necessidade da sua confissão. Qual referência que eu estou lendo?
Qual Bíblia, no caso? Será que ela quer saber? A Bíblia do Pregador, da editora Esperança. Então, nos é possibilitado pelo sangue de Jesus. O pecado, o perdão, ele nos foi dado por Jesus, mas existe a necessidade da confissão, do reconhecimento de que eu sou pecador. E então, por isso que existe essa possibilidade pelo sangue de Jesus. Qual salmo que eu estou lendo? Ah, sim, 32. Salmo 32 agora. Tem a medida da riqueza, da graça de Deus. O perdão, ele tem a medida da riqueza e da graça de Deus. O perdão, ele é livre e gracioso. O perdão é abrangente, pois apaga todo e qualquer pecado. Porque às vezes você pensa assim: ai, mas meu pecado foi cabuloso. Deus não olha o seu pecado, ele olha o seu coração. Ele olha a sua atitude de querer confessar e ser perdoado. E para Deus não existe pecadinho, pecadão. Pecado em geral, tá bom? O perdão é prometido aos que confessam o seu pecado. O perdão é prometido, é promessa. O perdão é uma promessa de Jesus para a sua vida, se você confessar. E como eu disse, ele já foi te dado antecipadamente. Esse perdão, ele já foi te dado antecipadamente. O que você precisa fazer? Você tem a necessidade só de contar para Deus, de se confessar. Então, ele é uma promessa para a sua vida. O perdão, ele já foi nos dado. Você só tem que tomar posse dele. E como que se toma posse? Pela sua confissão. O perdão vale para os que o aceitam pela fé. Então, o perdão, ele já foi te dado e ele vai ser recebido se você tiver fé. E essa atitude sua de fé, de reconhecer que você foi pecador, reconhecer que você falhou, reconhecer que em Deus você quer ser diferente, reconhecer que você é falho mesmo, ter essa postura de falar para Deus que errou. Ele quer esse seu arrependimento. E ele vale para os que aceitam esse perdão pela fé, ok? Então, eu acho que eu já falei muita coisa hoje. Eu já vou partir para as perguntas, até porque eu acredito que não tem muito mais o que falar do que eu já disse, né? Vamos para as perguntas com o pastor Luiz Saião. Olha, é esse estudo que eu venho seguindo, tá? Do pastor Luiz Saião, Rota 66. Manual aqui do Antigo Testamento. Existe também um aplicativo que você pode baixar no seu celular e acompanhar os estudos. Para quem tá chegando aí agora, depois vai ter como você acompanhar o estudo desde o início, porque eu deixo salvo aqui, eu deixo salvo no YouTube. Dá para você compartilhar com as pessoas que você entende que faz sentido para entender um pouco sobre isso aqui. E é isso. Bora lá? Pergunta 1. Davi diz que pecou contra Deus, mas você comentou que o salmo foi escrito em razão de Davi ter pecado contra Batseba e Urias, que era seu esposo, que eu tinha esquecido o nome do homem. Afinal, contra quem Davi pecou? Davi pecou contra Deus. Só contra Deus. A questão é pecado.
Você não tem que analisar o que é certo, o que é errado na sua concepção, o tipo de barbaridade que foi, se foi pequena, se foi grande, se pode ou não receber justificação. Na Bíblia, o certo ou errado está fundamentado no caráter santo de Deus. Portanto, tudo que eu faço de errado pode ser contra uma formiga, contra uma anta. Isso é pecado contra Deus. Rota 66. Então, o fato de Davi ter pecado contra Batseba e Urias, isso não é, pequei contra Batseba e Urias. Seja contra o que for, que seja contra uma formiga, uma anta, você está pecando contra Deus. Isso é pecado contra Deus. Quem destrói uma mata, quem destrói a natureza, quem espanca uma criança, quem peca, gente, até por quebrar a lei de trânsito, você peca contra Deus, porque Ele é o fundamento de toda ética e de toda justiça. E o Salmo focaliza isso. O pecado não foi aqui apenas de adultério. A gente não olha, a gente dá um título para o pecado. A gente olha a situação, Davi adulterou e ainda mandou matar Urias. Então não foi só adultério, teve um homicídio aqui também. Assim, ele não mandou... É tipo isso, você acredita? Eu também, quando eu estudei isso uma vez, gente, eu fiquei, meu Deus, então se eu mato uma formiga é pecado? O que a Bíblia está dizendo é isso. Porque tudo é criatura de Deus. E aí o que ela está dizendo é, o fundamento de toda a ética e de toda a justiça, o Salmo focaliza nisso, que o fato de Davi ter adulterado, ele também matou, né, Urias, mandou matar Urias, porque ele fez isso, né? Ele colocou Urias na frente de um exército para que ele fosse morto. O mais grave aqui não é se foi homicídio, não é se foi adultério. O problema aqui é que foi contra Deus, gente. Pecado é sempre contra Deus. Então, assim, a gente aqui às vezes fica relativizando as coisas. Não existe essa de quem matou achar que colocar fogo numa floresta não é matar também uma graça de Deus. Não, essa questão aí, ó, se eu mato uma formiga sem querer, sem intenção de matar, é pecado? Sem intenção, sem ver, gente, não é pecado. Porque o pecado também está muito relacionado ao seu coração, né? A esse querer mesmo fazer as coisas. Então, assim, quando a gente mata uma praga, quando a gente combate uma praga, é muito complicado, assim, eu imagino, porque Deus é misericordioso, mas tem coisas que não tem jeito. A gente precisa, por exemplo, combater uma praga, mas a praga existe para vocês verem o desequilíbrio que vai acontecendo no mundo, né? Pelo fato da gente matar até mesmo formigas, abelhas, porque Deus fez o mundo de forma equilibrada e as coisas começaram a desequilibrar por conta da consequência das nossas atitudes, que são atitudes de quem peca mesmo na natureza. Tudo começou a ser desequilibrado porque a gente começou a destruir uma coisa e outra. Mas, por exemplo, Deus fez alguns animais para alimentação e tudo bem matá-los. Depois a gente vai ter que entrar mais a fundo nisso aí, porque até em mim gerou uma certa dúvida. Eu vou conversar com meu esposo depois sobre isso, porque ele é teólogo, ele pode nos dar uma orientação melhor. Vou perguntar para ele se a gente pode fazer o nosso próximo Titi House falando sobre pecado, tá bom? Aí vocês tiram maiores dúvidas, porque senão eu não vou dar conta de tirar as dúvidas que foram aparecendo aqui agora, não. Tá, vamos para a próxima pergunta. O Salmo 51:5 fala que
Davi nasceu em pecado, não é um exagero? Não, não é exagero, porque aqui está falando sobre o pecado original, que nós temos desde Adão. Então, esse pecado original, todos nós já nascemos mortos pelo pecado que existe desde que o mundo é mundo. A NVI, ela diz que eu sou pecador desde que eu nasci. Alguns entendem isso aqui errado, alguns entendem isso aqui como se tivesse pecado na relação sexual. Não, gente, a relação sexual ela foi criada por Deus. E, inclusive, ela é algo que Deus quer que você faça depois de casado. E Davi tem consciência do seu pecado, porque tem uma disposição para o pecado por sua natureza. Então a nossa natureza é pecadora, não tem como a gente driblar isso totalmente. Até Paulo fala lá mais adiante na Bíblia que o que ele pode fazer se a natureza dele é caída, se ele sabe o que quer fazer, mas acaba fazendo o que não quer. Então não tem jeito. Sabe? Se passa uma mulher, mas no meu pensamento, que mulher bonita, mas sem falar pra ela eu tô pecando. Ai, meu Deus. Não, gente, olha, instante de dúvida sobre pecado aqui, só um momento. Deixa eu terminar aqui, aí as perguntas que vocês tiverem sobre pecado, eu vou abrir uma caixinha de resposta, ou uma caixinha de perguntas no meu stories, e aí eu vou conversar com meu esposo sobre elas e vou respondendo para vocês, ok? Assim vai ficar melhor, porque senão eu não vou dar conta aqui de terminar. Tá. Purifica, a terceira pergunta. Purifica-me como com isopo. É algo de beber ou algo de comer? Posso fazer um chá com ele, ficar livre do mal? Tem uma passagem aqui que fala para ser purificado com isopo. Gente, isso te livra dos pecados. Vamos comprar isopo, tô brincando. O que é isopo? É uma planta. Naquele contexto cultural, é uma planta do tipo um arbusto. Ela tem talos numerosos, flores brancas. E ela fazia um pincel para limpeza. As pessoas usavam essa planta para fazer limpeza. Inclusive dizem que quando Cristo tomou vinagre lá na cruz, foi num isopo. Eles trouxeram essa planta, né? Porque como ela tinha talos numerosos e tal, pegou esse talo dela, assim, essa planta, e deu o vinagre para Jesus. E na antiguidade, essa planta estava ligada à limpeza, porque eles faziam com os talos dela como se fosse um explanador e fazia limpeza com ele. Por isso que fala que purifica-me com isopo. É interessante, né? Quando a gente começa a entender essas coisas. Eita, tal do pecado traz um tanto de dúvida, né? Misericórdia. Pergunta 4. Esse negócio de perdoar não é complicado? Quanto mais pecar, mais perdão? Posso caminhar assim e tudo bem? Algumas pessoas têm dificuldade de aceitar o perdão, porque entende que ele vai favorecer a maldade, já que a pessoa descobre que tem chance e vai buscar o perdão e depois praticar o mal, se você entende assim, né? E na sequência, esse raciocínio é complicado, porque ele vai te limitar o universo a um espaço fechado, onde se pago, eu recebo de volta. Pago e se recebe de volta. Segundo problema é que cremos numa irreversibilidade da situação. A grande palavra na Bíblia é esperança. Tirar a máscara. O problema é da questão moral da sociedade. Quem é que fica de fora para fechar a porta da cadeia? Se formos sinceros, quem é que fica de pé diante de Deus? Se nós formos sinceros, quem é que não peca? Por isso a Bíblia diz que Deus colocou todo mundo debaixo do pecado e todo mundo tem que assumir o seu pecado para ter o perdão pela confissão. Todo mundo foi colocado debaixo do pecado e tem que assumir para ter o perdão da confissão. Limpo não é aquele que não se suja,
mas sim aquele que sempre se lava, que sempre confessa, que sempre pede para Deus essa limpeza através do perdão. Então, se no seu coração, nem tudo é pecado, gente, agora que eu lembrei de uma coisa, nem tudo assim é pecado. Se o seu coração fala para você que isso é pecado e você não confessar, se isso está te incomodando, porque o próprio Espírito Santo vai te incomodar, e você não confessar, você está pecando. O seu coração, ele vai te incomodar. Você sempre se posiciona no sentido assim, de Deus, eu posso fazer isso ou não? Isso está te desagradando ou não? Se o seu coração te incomodar, pede o perdão. Pede o perdão. Confessa que você é pecador. Confessa que você é caído. E não vai dar tempo de concluir o nosso estudo de hoje, a não ser que eu tenha aqui quebrado o Instagram, porque pra mim que o horário já tinha dado. Eu tô aqui pensando, eu acho que já deu, gente, o horário. Eu vou colocar a conclusão do estudo de hoje logo abaixo, já tá encerrando aqui, ó. Então, mandem suas perguntas sobre pecado, que eu vou abrir uma caixinha de perguntas, porque não deu pra gente concluir. Teve várias dúvidas, né? E eu vou colocar a conclusão do estudo abaixo da live que vai ficar salva aí no Instagram para vocês lerem, ok? Tá acabando, mande as perguntas. Beijo da titia e obrigada aí pela presença de todos vocês. Desculpa.